Olá, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com as principais questões que podem ser cobradas em prova relacionadas ao conteúdo abordado até aqui. Vamos ver? Questão número 1. Marque a alternativa incorreta. Chamo a atenção de vocês no que diz respeito à palavra incorreta. É muito importante que vocês destaquem essa palavra e não cometam o equívoco de, na hora de resolver a questão, marcar a alternativa correta. Eu digo isso porque é muito comum em prova a questão vir pedindo a incorreta e o aluno, por desatenção, marcar a alternativa correta. Então é importante que você destaque isso aqui. Vamos lá. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. Conforme nós vimos em aula, pré-requisitos são as exigências que o candidato precisa preencher, mesmo antes de dar início ao processo de habilitação. Essa questão é muito comum em prova, tem caído com bastante frequência e normalmente os candidatos têm errado. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, ser maior de 18 anos. Ser maior de 18 anos é um pré-requisito para o candidato à habilitação? Não é. Muitos candidatos consideram essa alternativa como sendo um requisito. Se é um requisito, não seria a alternativa a ser marcada, porque a questão pede a incorreta. E o candidato vai julgar que essa alternativa não está incorreta. Mas está. Porque se nós voltarmos lá na aula que fala sobre esse assunto, nós vamos observar que dentre os pré-requisitos não existe esse requisito, que é o ser maior de 18 anos. Na verdade, no lugar desse requisito aqui estaria qual? Ser penalmente imputável. Correto? Penalmente imputável. Essa seria a alternativa correta. Como ela está incorreta, e a questão pede a incorreta, a resposta é a letra A. As demais alternativas todas correspondem a pré-requisitos ao candidato. Saber ler e escrever, tá ok. Possuir documento de identificação, ok. Possuir cadastro de pessoa física, ou CPF, também ok. Então, correta, correta, correta. A incorreta é a alternativa A. Prestar atenção nisso aí? Eu sei que muitos, ao assistir à correção dessa questão, vão me enviar e-mails questionando: pô, mas ser maior de 18 anos é sim um requisito. Não é. E eu não posso explicar isso agora, porque agora é uma aula de resolução de questões. Só estou aqui para apontar a alternativa correta ou incorreta. Caso vocês queiram assistir a aula que trata desse assunto, é a aula de número 1 do processo de habilitação. Tudo bem? Questão número 2 agora. Sobre o processo de habilitação, marque a alternativa falsa. Observe, assim como na questão anterior pediu a alternativa incorreta, nessa aqui foi pedida a alternativa falsa, que tem mais ou menos a mesma equivalência. Vamos analisar qual é a falsa, então? Alternativa A. O candidato poderá requerer simultaneamente, o que essa palavra simultaneamente quer dizer? Ao mesmo tempo, as categorias A e B. O candidato pode requerer ao mesmo tempo as categorias A e B? Pode. Resolução 68 do CONTRAN assegura esse direito ao candidato. Ele pode dar início às categorias A e B simultaneamente. Portanto, essa é uma alternativa correta. Como a questão está pedindo a falsa, certamente não é essa que nós vamos marcar. Alternativa B. O processo de habilitação tem validade de 1 ano. Claro, nós vimos isso em aula. 1 ano é o prazo de validade do processo de habilitação. Essa alternativa é correta. Como a questão pede a falsa, nós vamos eliminar essa, porque não é a resposta. Alternativa C. Com a ACC, o que é ACC mesmo? Autorização para conduzir ciclomotor. O condutor poderá conduzir motonetas? Não. Ciclomotor é uma coisa, motoneta é outra coisa. Vou dar uma explicação rápida, só para a gente não ter que ficar voltando em assunto que já foi tratado. Ciclomotor, que é o veículo que pode ser conduzido com essa habilitação, ele tem 2 ou 3 rodas e sua velocidade máxima
não excede 50 km por hora e também a sua potência não excede 50 cilindradas. A motoneta ela não fica limitada a essas restrições. A motoneta pode ter mais de 50 cilindradas, ela pode exceder os 50 km por hora. Então, motoneta é uma coisa, ciclomotor é outra. Essa alternativa ela é falsa porque diz que poderá conduzir motonetas com ACC. Não pode. Para conduzir motonetas, você vai precisar da habilitação na categoria A e não ACC, conforme mostrado aqui. Então, aqui não poderá. Ela é falsa, a questão está pedindo a falsa, alternativa C a resposta. Vamos analisar a última aqui. O candidato poderá requerer ACC e categoria B simultaneamente? Sim. Assim como ele pode tirar a carteira para moto e carro, ele pode também tirar para ciclomotor e carro simultaneamente. Isso aí não tem problema. A alternativa D é verdadeira. Como nós estamos procurando a falsa, então nós podemos eliminar a alternativa D, ficando então como resposta C. Questão 3. Qual dos documentos abaixo relacionados não é, vamos destacar isso aqui, de porte obrigatório? Porte obrigatório quer dizer documento que eu tenho que carregar para apresentar ao agente fiscalizador no momento da abordagem para fiscalização de trânsito. Vejamos, a alternativa A fala habilitação. Eu preciso carregar a habilitação comigo para apresentar para o agente? Claro. Então isso aqui é um documento de porte obrigatório. A questão está pedindo qual que não é. Então vou eliminar essa aqui porque certamente não é essa a resposta. Alternativa B diz CRLV. O que é o CRLV? Tem muita gente que ainda confunde com o CRV, não é verdade? Observe, o CRV não tem a letra L. O CRLV tem a letra L. O que esse L representa? L de licenciamento. Licenciamento. Esse é um documento anual. Ele vem anualmente para o condutor ou para o proprietário do veículo que precisa portá-lo para apresentar junto com a habilitação ao agente fiscalizador. Portanto, o licenciamento é um documento de porte obrigatório. A questão está querendo saber qual que não é. Portanto, essa não é a resposta que nós estamos procurando. E o CRLA é um documento de porte obrigatório? Gente, CRLA é o mesmo que CRLV. É só uma forma diferente de se referir a esse documento. Tem a letra L, não importa se é CRLA ou CRLV. Se tem a letra L é porque é de licenciamento. E o licenciamento é um documento de porte obrigatório. Para vocês que não assistiram essa aula, estão curiosos para saber, o CRLV significa Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. E o CRLA, Certificado de Registro e Licenciamento Anual. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é um documento anual. Eu expliquei para vocês. Portanto, se no lugar do V aqui tiver um A, não alterem nada. Vocês vão entender como licenciamento do veículo, por causa da letra L. Com isso, nós entendemos que a alternativa C é um documento de porte obrigatório. Como a questão pede aquela que não é, eu já posso eliminar a alternativa C. E o CRV? O CRV, o destaque dele é a letra R, que é R de registro, ou também chamado por alguns de recibo. Esse é o registro do veículo. Eu não preciso portar o documento de registro do veículo. Pelo contrário, esse documento deve ser guardado em casa em local seguro e será utilizado oportunamente. Portanto, a alternativa D não é um documento de porte obrigatório. Essa é a resposta. Questão 4. Marque a alternativa incorreta. Bom, eu tenho observado aqui que a maioria das questões tem trabalhado com falsa, com incorreta. Isso é muito bom porque é justamente aí que os candidatos têm pecado na hora da prova. Destacaram aqui. Continuamos. Será necessária a confecção de novo CRV. CRV é o certificado de registro do veículo. É aquele que não é de porte obrigatório, que nós vimos na questão anterior. Agora, será necessária a confecção de novo certificado de registro? Quando? A questão está pedindo a incorreta, ou seja, quando não será necessário. Vamos ver. Letra A. Anualmente, desde que o veículo esteja em dia com os tributos e multas. O que vocês acham? Não é.
aqui está incorreto. O CRV ele não é emitido anualmente, não. O documento do veículo que é emitido anualmente é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Anual, que também pode ser chamado de CRLA. Lembram? Nós falamos disso na questão anterior. Então, o documento que é emitido anualmente são esses aqui. O CRV não. O CRV não é emitido nessa circunstância. Portanto, a questão pede a incorreta. Essa é a incorreta. Já achamos a resposta. Vamos analisar as demais? Alternativa B. Quando for transferida a propriedade do veículo. Olha, aqui sim. Quando você precisa transferir a propriedade do veículo, o que é isso? O veículo é seu, vendeu para alguém. Está transferindo a propriedade de você para ele. Nesse caso, será necessário preencher o registro do veículo, o recibo, entregar para o comprador e ele vai fazer a transferência de propriedade do veículo. Nesse caso, sim, é necessária a confecção de novo registro. Então, essa não é incorreta, é verdadeira. Alternativa C. Ao alterar qualquer característica do veículo, também. Se você precisa mudar uma característica do veículo, como a cor dele, o combustível dele ou qualquer outra característica que conste no documento, no registro dele, você precisa, antes de uma autorização da autoridade de trânsito e, após feita a alteração de característica, solicitar junto ao órgão de trânsito a confecção de novo certificado de registro para fazer constar nesse registro a alteração que foi feita. Então, essa é verdadeira, como a questão pede a incorreta, já eliminei. E D. Ao mudar a categoria do veículo, também. Categoria é a finalidade para a qual o veículo é utilizado. Ele era particular, agora eu quero usar ele como um táxi, aluguel. Eu preciso alterar isso também no registro dele, é necessário. Então, eu elimino a letra D, porque a questão pede a incorreta e aqui é correta. Vocês estão prestando atenção? Sempre que a questão pede a incorreta ou a falsa, no desenrolar da questão a gente fica meio perdido, porque a gente está analisando a alternativa, vê que ela é verdadeira e dá uma vontade de marcar ela como alternativa correta. Só que a questão está pedindo a incorreta. Então, prestem atenção nisso, não caiam nessa desatenção na hora da prova. Questão 5. O candidato que for encontrado treinando desacompanhado de instrutor credenciado terá sua LADV. O que é LADV mesmo? É a licença que você recebe para poder treinar suas aulas de direção. Tem muito aluno, muito candidato que está pegando essa licença, passando a mão no carro do pai, da mãe ou no seu próprio carro e indo treinar sozinho, desacompanhado de um instrutor credenciado. Além dele ser autuado por conduzir veículo sem habilitação, que é uma infração gravíssima com fator agravante 3, o veículo dele vai ser apreendido, o processo de habilitação dele vai ser congelado e a sua licença de aprendizagem vai ser suspensa por 6 meses. A palavra certa é suspensa por 6 meses. Muita gente erra essa questão em prova, que eles guardam os 6 meses, mas não prestam atenção se é cassada, recolhida, apreendida ou suspensa. Eu destaquei isso na hora que eu estava explicando isso em aula e agora coloquei aqui em questão para poder ver se vocês realmente fizeram a anotação e prestaram atenção. Se não fizeram, anotem agora, porque essa questão é frequente em prova e quase sempre os candidatos erram. Pegaram aí? Vamos à próxima então. Questão 6. A Carteira Nacional de Habilitação atribui a quem possuí-la o direito de dirigir qualquer tipo de veículo apenas no estado onde foi emitida. Nós temos 2 problemas aqui. O primeiro problema é o qualquer tipo de veículo. Vocês sabem que a habilitação tem categoria e você vai poder conduzir o veículo correspondente à categoria da sua habilitação. Se você tem uma habilitação A, você não vai poder conduzir automóveis com essa habilitação. Se você tem uma habilitação B, você não vai poder conduzir motocicletas, motonetas ou ciclomotores com essa habilitação. Então, qualquer tipo de veículo, não. O que já é suficiente para a gente eliminar a alternativa A. Só que nessa alternativa tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar para os candidatos. É o velho e bom macete. Está vendo essa palavrinha aqui? Apenas. Essa palavra eu chamo de casca de banana. Vou até escrever aqui para vocês
E vocês vão também anotar isso aí, casca de banana. Por quê? Uma casca de banana é algo pequenininho que está ali, quase invisível, quase imperceptível, que você, por desatenção, pisou nela, escorrega e cai. Tem muita gente que escorrega nessa palavrinha. Essa palavrinha é chamada de casca de banana. É uma casca de banana. Ela está ali para você escorregar e cair. Dica: sempre que aparecer essa palavra numa alternativa, já pode dar essa alternativa como incorreta ou falsa. Se a questão estiver pedindo a incorreta ou a falsa, será ela a resposta. Agora, se não estiver pedindo a incorreta ou a falsa, pode eliminar, porque não é essa a resposta. Prestar atenção? Muito bem. Continuando então. Alternativa B. Qualquer tipo de veículo automotor. Opa, de novo, ó. Qualquer. Já eliminei, tá fora. Outra questãozinha aqui, ó. Somente. Assim como o apenas é uma casca de banana, o somente também é. Eu gostaria que vocês fossem anotando aí essas palavrinhas que são casca de banana, deve ter umas 6 ou 7. No decorrer das questões eu vou mostrando e vocês vão anotando. Apareceu apenas, é incorreto. Apareceu somente, é incorreto. Tudo bem? Alternativa C agora. Veículos automotores para os quais foi habilitado, apenas na localidade onde foi emitida. Então, ótimo, a carteira de habilitação atribui a quem possuí-lo o direito de dirigir veículos automotores para os quais foi habilitado. Tudo bem, até aqui tudo certinho. Você vai poder conduzir o veículo para o qual a sua habilitação corresponde. Apenas na localidade onde foi emitida. Opa, o que esse apenas é? Casca de banana. O que eu posso fazer? Eliminar. Porque é claro que não é apenas na localidade onde foi emitido. Sua habilitação foi emitida em São Paulo. Você só vai poder dirigir em São Paulo? Claro que não. Sua habilitação é nacional e te dá o direito de dirigir em todo o território brasileiro. Vamos à alternativa D. Veículos automotores para os quais foi habilitado. Ótimo, até aqui tudo certo. Em todo o território nacional. 100%. Essa é a alternativa correta. E é que deve ser marcada na questão número 6. Pegaram aí? Bastante dica legal aí nessa questão, hein? Não deixem de anotar. Questão 7. Marque a alternativa correta. Agora pediram a correta. Que bom, até então só tinha pedido a alternativa incorreta e falsa, né? Ótimo. É atribuição do Sistema Nacional de Trânsito. Atribuição quer dizer função. É função do Sistema Nacional de Trânsito, ou também chamado de SNT. Normatizar, tudo bem, o Sistema Nacional de Trânsito tem a função de normatizar o trânsito brasileiro. Somente, ao normatizar o trânsito brasileiro, tudo bem. Agora, somente, o que somente é? Casca de banana. Como a questão está pedindo a correta, eu já sei que essa é incorreta, está eliminada. Alternativa B, já começa com a casca de banana. Certamente eu não precisaria nem ler o restante, eu já posso chegar a eliminar. Mas vamos ler por prudência. Apenas julgar os recursos de multas de trânsito. Então quer dizer que o Sistema Nacional de Trânsito, todo ele, composto de todos os órgãos, vai ter apenas essa função, julgar recurso de multa? Não. Essa é uma função específica da JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que é um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Mas é claro que essa não é a única atribuição do Sistema Nacional de Trânsito, tem outras. Então nós eliminamos aqui a alternativa B. Alternativa C. Sempre atender às solicitações dos cidadãos ou motoristas. Bom, então anotem aí mais uma casca de banana. Sempre. Essa palavrinha também é uma casca de banana. Nós já vimos 3. Somente, apenas, sempre. Atender às solicitações dos cidadãos. Claro que não vai ser sempre que o órgão vai ter condições de atender a solicitação dos cidadãos. Até porque muitas das vezes essas solicitações podem não ter um embasamento legal. E somente o querer do cidadão não é argumento suficiente para fazer com que o órgão possa atender o seu pedido. Portanto, nem sempre vai ser possível atendê-lo. Por isso que a palavra sempre é uma casca de banana, porque ela não te deixa outras hipóteses. Do jeito que foi representado aqui, nos leva a entender que sempre, independente de qualquer circunstância, as solicitações deverão ser atendidas. E não é por aí. Eliminemos também a alternativa C. Registrar os veículos e condutores habilitados. Tudo bem.
o Sistema Nacional de Trânsito tem, dentre as várias atribuições, a função de registrar os veículos e também os condutores habilitados. Registrar os veículos é através do RENAVAN. Vocês viram isso na explicação das aulas, que é Registro Nacional de Veículos Automotores. E os condutores é através do RENACH, ou Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, ou Condutores Habilitados. Registro Nacional de Condutores Habilitados. Sim, é uma atribuição do Sistema Nacional de Trânsito. Só essa? Não, ele tem outras. Mas a alternativa não falou que é só essa. Disse aqui que é apenas ou somente? Não. Simplesmente disse registrar os veículos e os condutores. Tá certo, nada de errado nessa alternativa. Portanto, a resposta da questão 7, letra D. Questão 8. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão normativo do Distrito Federal. Bom, nós vimos em aula que os órgãos normativos são aqueles que começam com a letra C, né? CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. E eu destaquei lá na hora da aula que o Distrito Federal é um órgão que não tem como errar. Porque Distrito Federal é DIFE, de Distrito Federal. Procurem, dentre os órgãos, qual deles tem DIFE. Vejam, CONTRAN não tem, CETRAN não tem, CONTRANDIF, opa, tá aqui, ó. DIFE, Distrito Federal. Essa é a resposta. Facinho. Tem gente que reclama desse tipo de questão e não tem motivo para reclamar. O macete foi passado. Quem anotou, acertou. Quem não anotou, eu sugiro que anote agora. O único órgão específico para o Distrito Federal, que tem um nome específico em sua definição como Distrito Federal, é o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Resposta da questão número 8, alternativa C. Questão 9. Para que o condutor possa conduzir veículos com carga perigosa, é necessário, dentre outros, que ele seja habilitado pelo menos na categoria... Muito bem, pelo menos. Qual é o mínimo de categoria que a pessoa precisa para conduzir um veículo com carga perigosa? Outra questãozinha que quando cai, e ela cai bastante, o pessoal erra em massa. Questão fácil, e os candidatos erram porque não estudaram, não assistiram a aula, ou se assistiram, não anotaram. Eu gosto sempre de dizer que o aprendizado ele não consiste somente em entender, ele consiste também em memorizar. Na oportunidade que eu expliquei isso, o aluno certamente entendeu, mas se ele não anotou aquilo e não revisou, ele não memorizou. O tempo passa, ele esquece, chega na hora da prova, ele erra uma questãozinha fácil dessa. Muita gente pensa que para conduzir veículo com carga perigosa, o condutor precisa de uma habilitação pelo menos na categoria C e acaba marcando essa alternativa. Por quê? Porque ele imagina veículo de carga perigosa, um caminhão, né? Caminhão, e ele já logo pensa, para conduzir um caminhão a gente precisa da carteira C. Só que o candidato se esquece que uma caminhonete também pode transportar carga perigosa. E qual a habilitação que é necessária para conduzir uma caminhonete? Habilitação B. Certo? Portanto, essa é a resposta. Aí alguém vai questionar comigo, mas em motocicletas também pode transportar carga perigosa. Na verdade não pode mais, podia. Com a nova regulamentação sobre o transporte remunerado em motocicletas, o botijão de gás que era até então transportado em motocicleta não está podendo mais ser transportado. Pelo menos para quem já está cumprindo a lei, isso aí está valendo. E ainda que pudesse, ou quando podia, o volume é tão pequeno que não chega ao ponto de exigir do condutor que ele seja treinado para transporte de carga perigosa. Então, mesmo antes, não exigia para a categoria A o curso de transporte de carga perigosa. Da categoria B para frente, já precisa. Então, prestar atenção. Carga perigosa, o mínimo de habilitação que você precisa é a categoria B. Tudo bem? Não vão errar isso mais não? Ótimo. Continuamos então. Questão número 10. Marque a incorreta. De novo, a incorreta que querer pegar a gente não vai pegar. Nós estamos atentos. A mudança da categoria C para a categoria E exige. Então, a pessoa tem C, quer mudar para E.
Ser habilitada há pelo menos 2 anos na categoria C? Não, não são 2 anos, é 1 ano, conforme nós vimos no decorrer das aulas. Então aqui, incorreta, a questão está pedindo a incorreta, certamente será essa a resposta. Ser maior de 21 anos? Sim, para tirar a categoria D e E tem que ter mais de 21 anos. Então essa é correta, como a questão pede a incorreta, não vou marcar. Não possuir infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias? Correto. Para fazer mudança de categoria, realmente não pode ter essas infrações aqui no prontuário. Tem a chamada pesquisa de prontuário. Como ela é correta, a questão pede a incorreta, já eliminei. E a alternativa D, que seja aprovado em exame de direção. Para tirar a carteira E, tem que fazer exame de direção? Claro, e tem que ser aprovado. Portanto, ela é verdadeira, correta. A questão pede a incorreta, eliminei. A única incorreta é a alternativa A mesmo. Para quem tem dificuldade em responder isso aqui, como é que você sabe que é há 2 anos? Bom, além de ter explicado em aula, ensinei também um macetinho para vocês. Como é que é o macete? Vamos pegar e fazer assim, ó, letra A, B, C, D e E. Essas são as categorias. Mas vamos ligar uma a uma. A, você vai ligar no B. O B no C. O C no D e o D no E. Quem assistiu a aula já lembrou aí, né? E do outro lado, eu ligo o B no D e o C no E. E agora? A para B, o tempo é livre. Você não precisa esperar tempo nenhum para fazer a mudança. E de B para D, 2 anos. Guardou isso? O resto é tudo 1 ano. Tudo que sobrou é 1 ano. B para C, 1 ano de B. C para D, 1 ano de C. D para E, 1 ano de D. C para E, 1 ano de C. Portanto, C para E, 1 ano de C. Aqui está falando que são 2 anos. Está errado. Já marquei como incorreta é a resposta. Pegarei? Para quem não entendeu, voltem lá na aula que fala sobre habilitação e assistam com mais calma a explicação dessas categorias e esse macetinho para vocês. Bom, então aqui foram selecionadas as 10 principais questões que têm caído em prova, com pegadinhas, com macetes, para poder deixar vocês bem preparados para a prova de vocês. Espero que tenham gostado, anotado o que é necessário. E chegamos então ao final dessa bateria de exames. Já voltamos na próxima aula falando sobre sinalização de trânsito, matéria que cai demais em prova. Não percam, até daqui a pouco, um abraço.